Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar de Deus. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos responderam para Allan Kardec: Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu te pergunto, seria possível entender Deus? Entender a natureza íntima de Deus? Será que a nossa inteligência já está suficientemente desenvolvida para que possamos entender a natureza íntima de Deus? É óbvio que não. Para entender Deus, nós temos que evoluir muito ainda. Nós temos que ter que a nossa mente tenha uma capacidade de consciência e de conhecimento que está muito aquém ainda de tudo que nós já aprendemos. Não há possibilidade de entendermos a natureza íntima de Deus por enquanto. Porque para entendermos Deus, alguns conceitos precisavam ser bem claros em nossa mente. A ideia de infinito, onipresença, essas coisas assim, que são tão difíceis de compreender. Mas eu te pergunto, o Deus bíblico, aquele Deus relacionado à Bíblia, ele seria o representante real da ideia de Deus? Porque à medida que nós desenvolvemos, nós mudamos a nossa maneira de entender tudo que está à nossa volta. Há muito e muito tempo atrás, algo que se conta em milhares e milhares de anos, a ideia de Deus era profundamente atrasada. Deus era concebido, por exemplo, como trovão, como raio, como vulcão. Ele era muito ligado aos fenômenos da natureza, até então incompreensíveis pelo homem. Não tínhamos a capacidade de entender as leis da natureza e as forças naturais com as quais teríamos que conviver todo o tempo. Então, Deus, a ideia de Deus, era ligada a esses fenômenos naturais. Porém, com o passar do tempo, nós fomos melhorando a nossa compreensão. E chegou-se então aos deuses, ou ao Deus bíblico, né? Onde seres humanos escreveram como eles achavam que deveria ser Deus. E não muito raramente, este Deus bíblico foi concebido pelo homem, até mesmo pior do que o homem. Porque se o homem não discriminava certas coisas, o próprio Deus bíblico discriminava. Por exemplo, chegou ao ponto de discriminar as pessoas por conta de defeitos físicos. Estas coisas que eu estou citando estão muito ligadas a dois livros bíblicos do Velho Testamento, que é Deuteronômio e Levítico. Lá está um relato muito claro de como era o comportamento do Deus bíblico concebido pelo homem. Hoje alguém diz assim, mas a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas inspirada em quem? Em homens muito atrasados. Se você inspira uma ideia bela em homens atrasados, obviamente que a ideia será modificada pelo atraso mental desses homens. Independente de que estas ideias fossem ou não inspiradas por Deus, você tem ali uma ideia de Deus profundamente atrasada e que hoje é a causa do ateísmo crescente no mundo. Porque as religiões tradicionais que concebem Deus um ser pior do que o homem, leva os homens que pensam que têm um mínimo de inteligência ao ateísmo, porque não conseguem compreender que haja um Deus, um Criador de todas as coisas, e que este Deus seja pior do que o homem. Mas para nós espíritas, todas estas concepções de Deus não dizem respeito à nossa realidade, à nossa maneira de entender Deus. Porque para nós espíritas, Deus é a causa primária de todas as coisas. E olhando agora para o ateísmo, que diz que tudo que existe no universo é fruto do acaso, concebendo que o acaso pode produzir alguma coisa, concebendo que o nada pode produzir alguma coisa, porque se tudo surgiu do nada, então não existia nada, e o nada então agora, sob a concepção ateísta, pode produzir alguma coisa, porque nós não temos nem condições de entender o que significa o nada, porque tudo que nós observamos à nossa volta está cheio de alguma coisa. O ar à nossa volta são moléculas de elementos químicos, de elementos da natureza que se compõem para que nós possamos ver ou não ver. Nós vemos através do ar, mas o ar está aí, nós vemos.
Nós olhamos para o céu e vemos galáxias, vemos estrelas, vemos planetas. Nós olhamos à nossa volta e vemos todo um processo de criação da natureza. Então nós não temos condição de entender o que é nada. O nada é quando não existisse nada. Então, a partir do nada, tudo se criou. Houve uma transformação do nada, e do nada tudo se organizou e se criou. Então, isso é ideia ateísta, absurda. Então, não dá para entender que uma mente racional conceba que o nada pode produzir alguma coisa. Porque tudo que existe surgiu a partir de alguma coisa. A teoria do Big Bang, por exemplo, diz que todo o universo, toda a energia, toda a matéria do universo estava contido num espaço de altíssima compressão, onde nenhuma lei física valia neste momento, porque tudo estava parado, comprimido, não existia espaço entre os diversos componentes da matéria, dos átomos. Mas de repente essa bola explodiu. E ao explodir, ela começou a formar coisas. E estas coisas, você vai observar que na nossa concepção de espírita, Deus era anterior à explosão dessa coisa. Porque é como se ele estivesse num determinado local. Imagina se Deus estivesse num determinado local. Vamos melhorar a nossa imaginação. Deus estava num campo de futebol, bem no meio do gramado, e no meio do gramado tinha uma bola. E nesta bola estava contida todo o universo. Tudo que nós vemos atualmente estava comprimido dentro dessa bola. E Deus estava ali pensando, quando eu chutar essa bola, ela explode. Mas eu quero que ela exploda, e a partir do momento da explosão, eu vou criar mecanismos e forças que serão chamadas posteriormente de leis, e estas leis irão organizar o resultado dessa explosão, os materiais que irão se expandir a partir desta explosão, irão se organizar de uma tal maneira que eles, a partir de um certo tempo, começarão a surgir coisas extremamente organizadas, porque estarão todos os elementos contidos nesta bola, que agora estarão em expansão, obedecendo essas leis, criarão algo cujo projeto está inserido nas leis que eu estou criando. E aí, de repente, essa matéria começou a expandir pelo universo. E num primeiro momento, ela se tornou nada mais, nada menos do que fluido cósmico universal. Quando você ler os livros espíritas, você vai ver no livro dos espíritos que está ali uma afirmação dos espíritos que Deus criou o fluido cósmico universal. Na realidade, era o fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal seria a base de tudo o mais que existiria. Então, eles se tornariam partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas que depois se tornariam elétrons, depois se tornariam núcleos de átomos, se comportando como componentes de prótons e nêutrons, para que os fundamentos da matéria pudessem se organizar. Porque no projeto anterior já existia galáxias se formando, planetas se formando, estrelas que foram os primeiros elementos que se formaram. Hoje você vê o ateu dizendo assim, não, mas tudo existe a partir do bóson de Higgs. Ora, mas o bóson de Higgs nada mais é do que um campo que se forma a partir de uma partícula, que se forma em torno de um campo. E essa partícula fundamental, para você comparar, bóson de Higgs seria mais ou menos como uma célula-tronco. Quando nós somos formados lá no ventre da nossa mãe, num primeiro momento não existe células diferenciadas, só existe célula-tronco. Mas essa célula-tronco vai se tornar posteriormente células do coração, células do fígado, células, neurônios, vai formar toda a imensa diversidade celular que compõe o nosso corpo, a partir de um elemento primordial chamado célula-tronco.
Da mesma forma, o bóson de Higgs é o elemento primordial que vai se tornar subpartículas. Essas subpartículas vão se tornar elétrons, vão se tornar nêutrons e vão se tornar prótons. Ajuntados, motivados pela força desses bósons, eles se tornarão os diversos átomos que compõem toda a matéria, que compõe todo o universo. Então, isto é fruto do acaso? Ou fruto de uma extrema organização, de uma inteligência absolutamente perfeita, que organizou tudo em seus fundamentos, e a partir destes fundamentos organizados como se fosse um projeto, este projeto, ele é um projeto de leis, cuja adaptação a essas leis, desde o primeiro momento de criação do universo, tudo se adaptou a ele. Esta inteligência suprema, a mente criadora de todas as coisas, a inteligência por trás de cada um dos passos da criação, tem alguma relação com aquele Deus bíblico? Principalmente o Deus bíblico expresso em Levíticos e em Deuteronômio da Bíblia? Nenhuma. Tem uma relação simbólica com aquele Deus que usou a imaginação e em 7 dias criou todas as coisas, sendo que até esses 7 dias são simbólicos. Você pode ter isto como 7 notas musicais que compõem uma enorme sinfonia, e essa sinfonia é todo o universo e tudo que existe nele. Então este Deus bíblico, que gostava de um povo e não gostava do outro, que mandava matar qualquer um por qualquer motivo, principalmente se não fosse descendente de uma raça específica, porque todas as demais raças eram amaldiçoadas e mereciam morrer, mas só uma determinada raça merecia dominar o planeta inteiro. Quer dizer, isso é uma ideia extremamente rudimentar. É como se você estivesse explicando alguma coisa para uma criança muito pequena, que não aprendeu ainda a raciocinar, para que ela pudesse compreender algo que nem os adultos conseguiriam compreender ainda. E aí você tem uma relação desse Deus bíblico, que é hoje a grande motivação do materialismo e do ateísmo do mundo, porque não dá para entender. Porque o próprio ateísta pode ser considerado uma pessoa que tem preguiça de pensar. Porque se ele for raciocinar, ele vai começar a imaginar que o nada só pode produzir nada. Agora, a partir de alguma coisa, tudo pode ser modificado. Isso se chama evolução. Quando alguma coisa permitiu que dentro de um processo de transformação, outras coisas surgiram a partir de uma primeira coisa primordial. Mas quem criou essa primeira coisa? Como ela surgiu? O nada? Então o nada não pode gerar nada. Então Deus, para nós espíritas, é a causa primária, a inteligência suprema por trás de todas as coisas. E ele só pode ser entendido por um novo tipo de religião. A religião que esteja profundamente ligada à ciência. A religião que esteja profundamente ligada à filosofia, formando um triângulo perfeito de conhecimento, que une ciência, em evolução permanente, em busca do conhecimento, em busca da compreensão da criação, da natureza, porque quando se diz que a palavra de Deus está em um livro, qualquer que seja este livro, se pronuncia uma grande inverdade. Não é verdade. A palavra de Deus está escrita na natureza e nas suas leis. Então, nós só podemos entender Deus se observarmos, se aprendermos a compreender a natureza. E a única forma de entender a natureza é através da ciência. A única forma que temos de entender a criação e entender que a extrema inteligência e organização que está expressa em qualquer detalhe da natureza só está ligada a uma inteligência ainda mais perfeita, mais criadora, mais organizadora, que teve a capacidade de desenvolver as leis sob as quais a natureza se desenvolveria. Olha os passos que andamos até agora.
E olha o quanto temos que andar ainda para entender os rudimentos da natureza. Já entendemos muito? Sim. Mas estamos muito mais distantes do fundamento, de chegar ao fim de nossa compreensão, do que o tempo que já percorremos desde o início até agora. Para lá na frente, quando tivermos entendido todos os fundamentos da natureza, de tal maneira que, compreendendo através dela as forças supremas que organizaram a própria natureza, aí nós vamos chegar perto de entender Deus na sua natureza íntima e profunda. Muito obrigado por você ter visto o nosso vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe aí o seu joinha para que o canal possa crescer. Muito obrigado.